Bom dia a todos, aqui é André Moraes em mais um chat matinal, hoje dia 26 de novembro de 2012, uma segunda-feira, onde a gente amanhece com um gapzinho de baixa, tá? O mercado fechou aí por volta de 54, 57.500, tá? Portanto, caindo 150 pontos. Mercado externo, a gente percebe aí que tanto o mercado internacional lá, o DAX, abre com um pouco de queda e o SP500 futuro também com um pouco de queda, 0,38 de queda na verdade, mas isso não é muito representativo, uma queda desse tamanho não tem, na verdade pode ser revertida aí facilmente, né? Até porque ainda falta uma hora para a gente abrir. Em relação às notícias, hoje não tem realmente nada relevante, né? Então o noticiário está cheio, na verdade, na terça-feira, né? Então você tem aí na terça-feira bastante coisa para sair, inclusive nos Estados Unidos, a partir das 9h30 da manhã começa a sair um monte de coisa, mas hoje nada de interessante para sair. Nos Estados Unidos não tem nada, na Europa realmente alguma coisa pouco interessante. Então vamos ficar por conta do mercado, que na semana passada, né? Deixa eu colocar no Ibovespa aqui um gráfico diário. Vamos lá. E o computador ainda está acho que é domingo aqui, ainda está devagarzinho, quase parando. Vamos lá. Aqui, pronto, né? E na semana passada, né, a gente começou a semana passada falando que o mercado finalmente tinha entrado em tendência, tinha rompido um ponto de suporte, que era essa linha que eu vou traçar aqui, depois eu apago ela, né? Então, olha, então o mercado rompeu um ponto de suporte, pode vir para ter tendência de baixa e de repente a gente teve uma semana inteira positiva, uma semana em que o mercado subiu, ficando dentro do canal, ou seja, não reverteu nada, continua em queda. A gente percebe que os topos e fundos, apesar de serem muito curtos, são topos e fundos descendentes, mas as operações, principalmente as operações de venda, foram muito ruins essa semana, justamente porque o mercado deu uma repicada. Eu não vi surgir muita oportunidade, as oportunidades que surgiram foram em ativos que tinham um risco que a gente já tinha calculado muito bem, ativos como, por exemplo, BIF3, onde a gente falou de compra no rompimento de 11,65, QGEP3, onde a gente falou de compra no rompimento de R$ 13, e para não dizer que a gente acerta sempre, Alpa 4, que a gente falou de compra no rompimento de 14,55, só que a bicha voltou e estopou a operação. A gente teve aí um ganho em relação à semana passada, mas não em ganho igual do Ibovespa, que foi realmente um ganho muito maior. E esse ganho muito maior veio porque das ações que se recuperaram estão principalmente os bancos e as siderúrgicas. A gente tem operação em BBDC4, né? A gente vem aqui, a gente consegue ver isso em análises aqui no site da Rico e depois em estratégias. A gente está comprado aqui em BBDC4 no dia 1º de novembro a 32,55, tá? Mas só, a gente não tem siderúrgica, a gente não está comprado em Petro, em Vale, a gente não está comprado mais em um banco. Então a nossa carteira, infelizmente, não acompanhou o Ibovespa nessa semana que se passou. Mas é a primeira vez que acontece isso entre todas as semanas do mês, né? Agora vamos ver aí como é que fica a partir dessa semana. O mercado, como eu falei, abre com um pouquinho de gap para baixo, normal, e vamos ver o que acontece da agora para frente. Eu tive muita dificuldade em encontrar ativo para a gente operar essa semana, ativo que está bonito, que dá para fazer operação. Então acabou entrando no meu call aí ações que têm um pouco menos liquidez. Portanto, muito cuidado com a quantidade de dinheiro que vai colocar nesses ativos para depois, na hora da saída, não ficar faltando a liquidez. Para começar, a primeira que eu achei interessante é a MAR3, ela consolida no topo, do jeitinho que eu gosto. No rompimento de 31,18, o stop abaixo dos R$ 30 e um alvo em 34,72. Bonitinha, né? Bonitinha. Vamos ver se é bonitinha ordinária ou se é bonitinha mesmo, né? Depois Alt Metal, essa aqui para venda, se perder 17,10 com stop acima dos 18 e o alvo em 14,40, uma que tem uma liquidez mais reduzida, então tem que tomar cuidado, tá?
Depois a gente tem a CSAN3, não CSNA, ou seja, a Cosan e não Siderúrgica Nacional, também com risco bem pequeno, um risco de 4%. No rompimento de 40, essa aí já abriu acima disso, eu já comprei, eu já estou comprado inclusive acima dos 40,00. Parece bem interessante, ela fechou lá perto, stop abaixo de 38,46 e alvo em 44,70. Depois, Multi 3, essa aqui é para venda, tá? Vamos lá, Multi 3. A Multi 3 se perder 57,10 com alvo em 49,89 e o stop aqui acima, o start acima de 59,50. Se subir não me interessa, só me interessa se cair. Ela tem uma condição aí que pode lançar um pivô de alta lindíssimo, né? Mas não me interessa se cair, só me interessa se subir mesmo, tá? Depois disso eu tenho MYPK3, é outra que se subir também não me interessa, só me interessa se cair. Abaixo de R$ 25,00 uma venda, com stop acima de 26,10 e alvo em 21,69. PSSA3 é uma que a gente já fez uma belíssima operação, a gente pegou ela nesse rompimento aqui, acho que está até inclusive no call da Rico, se não me engano, está aqui, comprado no dia 31 de outubro a 21,15. Tá? Ela está 22,69 e acho que dá mais uma possibilidade acima de 22,70 com stop abaixo de 21,92 e alvo em 25,05. E para finalizar as operações normais, leve 3 também aí rompendo R$ 27,00, parece muito bonita, stop abaixo de 25,70 e um alvo em R$ 30,92, tá? Essas são as operações que eu separei e tem uma tipo net, que são aquelas operações mais difíceis, indicada, acho que para quem vai entrar com capital um pouco menor, né? Então eu, por exemplo, não entro com mais do que 5% do meu capital em nenhuma operação. Para uma operação como essa, você vai entrar com 3% do teu capital, porque é uma operação muito mais difícil, onde tem uma volatilidade muito maior, às vezes se corre isso muito maior também. Então Ideias Net, a gente já pegou essa onda 3 para cima dela, né? Bonitinha, bonitinha, tchutchuca. E agora acima dos R$ 2,00, eu acho que pinta uma outra oportunidade com alvo em 2,34, stop abaixo de R$ 1,89, ok? Vamos lá para os pedidos, a partir de agora para os pedidos que vocês fizeram. A primeira é a Embraer, que é um ativo que eu já tomei uns 3 stop nela esse ano. Ela é um ativo que consolida há bastante tempo, tá certo? Tem aí uma dificuldade enorme porque não consegue se livrar, e quando consegue se livrar das resistências, né, e dos suportes, volte imediatamente, né? Então, se a gente fosse marcar, por exemplo, esses pontos aqui, tá certo? Como pontos importantes, a gente percebe que eles já foram rompidos para cima e para baixo várias vezes e depois ela volta a ficar em consolidação. Porém, o rompimento de 14,60 dá para ela de novo a possibilidade de subir. Eu acho que para esse ativo fica o risco muito grande, porque o stop está longe, né? Então, se a gente for comprar aqui nesse rompimento, tá? A gente teria que colocar um stop aqui embaixo, que é exatamente o fundo, e aí você tem um stop aí de quase 8%, então não vale muito a pena, porque ela foge muito aí do limite que a gente aceita, que é até de 6%. Isso para um momento muito bom, tá ok? Mas de qualquer forma, acima de 14,60 tem aí a possibilidade de uma volatilidade um pouco maior, de ter aí uma situação um pouco mais interessante, tá? As médias que eu utilizo são, como o Alan colocou aí, são de 17 e de 72 períodos, as duas exponenciais, tá? Depois disso, BBAS3 é o próximo pedido. Essa aqui em tendência de baixa, na subida não me interessa, pode subir o que quiser, eu não vou comprar. Agora abaixo de abaixo de R$ 20,60 eu abro uma venda nela, eu acho que ela fica interessante para venda, tá? Então a gente não vai fazer marcação de risco ganho porque ela não tem nessa situação aí condição da gente saber onde vai estar o stop, porque ela subiu, fez candle com máxima e mínima maior aí na sexta-feira, tá? Mas de qualquer forma abaixo de 20,60 me interessa para uma venda. Depois disso, OGX-P3, eu não tenho muita coisa para falar de OGX, né? Ela está dentro de uma consolidação, em caixote ou retângulo, como vocês preferem falar. Para mim, só vale qualquer coisa nela no rompimento de R$ 5,00, e quando esse rompimento acontecer, a gente precisa de um stop. Vamos ver se ela vai ter um stop que preste nesse rompimento aí de R$ 5,00. Se cair também e vier abaixo dos 4,40, 4,35, aí a gente fica pronto para uma venda. Também vamos precisar ver se tem stop, tá ok? Mas por enquanto não tem o que fazer com a GX completamente consolidada, tá?
Depois disso, uma ação que a gente está posicionado, eu não sei se está no call da Rico, acho que foi isso aqui só, não, está aqui, ó, a gente posicionou no dia 6/11 a 14,45 na Duratex. Mas na semana passada, isso aqui também foi alvo do estudo de domingo, a gente falou do rompimento de 14,50, ela rompeu isso na sexta-feira e chegou aqui a 14,70 no fechamento, muito bom. Rompeu uma consolidação de bastante tempo, stop abaixo de 13,78 e o alvo aqui em 16,61. Vamos torcer para que ela chegue lá, tá? Depois disso, Gafisa. Bom, Gafisa dando uma respirada, ela por muito tempo teve na minha mira para fazer uma venda, no rompimento desses 64, 65. Deu uma respirada na sexta-feira, assim como todo o setor. Vamos ver se essa respirada continua ou se isso é fogo de palha, se daqui a pouco isso aí vai começar a cair. Eu acho que o mercado externo pode ajudar muito ou atrapalhar. Eu acho que lá caindo, o setor que não está muito bem acaba caindo junto, tá? Mas nesse momento não tem o que falar, porque eu não gosto dela na subida. Ela pode subir para R$10 que eu não estou nem aí. E na queda não dá para falar porque ela teve um bom dia aí na sexta-feira, tá? Então acho que por enquanto o Gafisa é deixar de fora. Se está comprado, eu acho que um stop aí abaixo de 3,70 já é o suficiente, tá? Depois disso, ITSA 4 é um ativo que semana passada eu também falei que se subisse não me interessava, mas a gente também comentou que tinha uma onda 3 no gráfico de 60 minutos. Então vamos jogar no gráfico de 60 minutos e tirar um pouco o zoom para a gente observar essa onda 3, tá certo? É exatamente o que está acontecendo com ela, onda 3 com alvo por volta aí de R$ 9,80. Para quem está comprado, ficar por esperto por ali, porque ela provavelmente vai ter resistência. É muito raro o preço passar desse 100% da projeção de Fibonacci sem encontrar uma resistência. Então ficar esperto por aqui, porque esse pode ser o ponto de cair fora da operação, tá? Depois GGBR4, outra aqui é muito bonita aqui, né? Rompeu uma linha de tendência. Pena que não deu para comprar, ou pelo menos não coube dentro das minhas operações, porque o risco ficou grande, né? E a gente fica com dó danado, né? Foi GGBR essa semana e SUSB5, rompendo os pontos que a gente considera importantes, só que deixando o risco muito grande, né? Aí você fica naquela coisa de colocar um stop um pouco mais para cima, para caber dentro da tua operação, mas ao mesmo tempo isso é sempre complicado, isso sempre dá dor de cabeça. Então essa aqui, SUSB5, eu acabei ficando de fora. Para quem pegou, tá de parabéns, ela subiu, tá batendo num topo, que esses 18,85. Se passar disso, né, próxima resistência passa a ser assim aqui a 19,46, tá? Muito bonito, vamos torcer para que ela suba, ela consiga subir. Depois disso, a ALL3, a LL3 tem até marcado aqui, eu falei dela ontem à noite, um ponto de suporte bem bonito aqui nessa região, onde ela largou um martelo. Isso é um bom sinal. Não é para mim, tá? Eu não gosto de pegar esses sinais para entrar em operação. Se eu tivesse vendido na LL3, eu sairia agora por conta de um sinal como esse. Mas para quem gosta, tá? É tentar pegar ela acima dos 8,41, com stop abaixo desses 8,20 aqui. Não é um risco tão grande e dá para pensar aí, pelo menos numa correção até as médias. Como o risco é pequeno, se justifica uma operação. Depois disso, na TU3, também foi indicação minha da semana passada, uma compra. Agora não me lembro o valor, mas eu acho que é uma coisa mais ou menos isso aqui, ó. Tá? O risco não era muito grande. Ela foi-se embora e depois voltou um pouco, né? Recuou um pouco, fazer o que? Paciência. Vamos torcer para que ela volte a subir aqui. O stop está abaixo de 54,20. Ciel 3 é uma ação complicadinha, né? Porque ela ainda não fez um teste de fundo bonito, né? Ela está um teste de fundo meio complicado aí ainda. Não dá para falar em teste de fundo no gráfico diário. Tentou subir nos 60 minutos, recuou no dia seguinte. Aliás, ela teve uma bela abertura, foi lá subiu logo depois da abertura, foi lá no 56, depois recuou tudo, voltou um pouco no final do dia, está consolidando. O ideal para esse ativo era que ele corrigisse um pouco mais para voltar a subir, ou que essa consolidação durasse mais um tempo. Aqui ainda não penso em compra. Para quem vai comprar, eu acho que 55,20 é um bom ponto, onde ela dormiu. Acima disso dá para pensar em compra. Só toma cuidado com a primeira hora do mercado, que esses rompimentos que acontecem aí geralmente são rompimentos falsos, né, complicados de se acreditar. A SUSB5 é uma outra que a gente falou, né, que deu dor no coração de não conseguir pegar. Muito bonita mesmo. Rompeu uma consolidação aqui, um retângulo de 2, 3 meses, né? Setembro, outubro e novembro. E tomara que vá-se embora, tá? E que dê bastante dinheiro para quem pegou.
o stop que ficou um pouco longe, você vai precisar aí colocar um stop, sei lá, 5,70, alguma coisa desse tipo, para poder ficar grudado nessa operação, tá certo? Bem bonita aí a SUSB. Depois disso, BRPR3, numa região de bastante resistência, que é exatamente a média móvel, não tem muita coisa o que fazer aqui não, tá? Não dá para vender porque ela ainda está fazendo candle com máxima e mínima maior, e não dá para comprar porque esse é um ponto de muita resistência, está batendo nas duas médias móveis. Olha só, se a gente olhar aqui atrás, esse ponto também foi ponto aí de dificuldade. Agora, se está comprado, tem que torcer com todas as forças para ela romper isso aí, ganha alvo lá em cima e o stop é abaixo de R$ 24,40. QGEP 3 foi indicação nossa semana passada, no rompimento de R$13, ela subiu bem, o alvo é 14,17, vamos torcer para ela chegar lá sem maiores problemas. CBLE 3, caiu bastante, corrigiu, está aqui nas médias, tem tudo para subir, para testar o topo. Não me interessa para compra, que é um setor complicado, os riscos também inerentes a essa operação são grandes. A gente, quando vai operar isso aqui, tem que pensar inclusive em gap, né? Mas para quem aí está disposto, eu acho que fica interessante a partir do 34,52. E para quem já está posicionado, eu acho que o stop é abaixo de 33,50. VEG 3, também indicação nossa da primeira semana de novembro, né, no rompimento aqui desses 23 alguma coisa, abriu em gap, achei que ia cair no dia seguinte porque deixou um candle feio, mas está se segurando aqui em cima, então é torcer para romper aqui os 25,60 e ir-se embora, tá? Tá bem bonita a VEG 3 também. Agora um monte de pedido de construtora, PDGR3, a gente encerrou nossa operação de venda, a gente deu venda com alvo em 2,80, se não me engano, ou 2,90, já chegou no alvo, tá? Ela esticou bastante, é hora de recuar um pouco toda essa queda. Aqui não tem operação, é claro que a gente não vai vender agora, porque já está bem esticada, né? A venda foi lá nos 3,40, como a gente fez, e a gente também não vai comprar ação em tendência de baixa. É a mesma coisa de BISA, a gente vendeu BISA a 3,70, com alvo em 3,08, ela chegou a 3,09, se não me engano, então sai da operação de venda, mas é claro, não vai entrar em operação de compra, porque a tendência é de baixa. E a Reside é a mesma coisa também, tá certo? Então, em tendência de baixa, eu acho que já está bem esticada, não dá para pensar em venda, muito menos em compra, porque não se compra tendência de baixa. Agora, eu vejo um interesse especial, tá, de muita gente por PDG, por BISA 3 e a Reside, desde o estudo de ontem, tá certo? Por quê? Porque é aquele troço que está caindo, de repente faz um candle bonito, todo mundo quer comprar porque acha que a queda acabou. Repetindo o que eu falei ontem, todas as pessoas que eu conheci que acharam que tinham o poder de adivinhar onde está o fundo, ou ficaram loucos, ou ficaram pobres e loucos, tá certo? A gente não tem esse poder, infelizmente a gente não tem na análise técnica uma forma de descobrir aonde está o fundo, onde está o topo. Tá certo? Então, deixa esse troço subir e não se posiciona. Da mesma forma que quando está em alta, não vai tentar adivinhar onde está o topo, porque isso não é possível. Você pode até acertar uma vez porque você deu sorte, mas não dá para fazer isso com consistência, tá certo? Deixa o mercado te mostrar aonde está a reversão. Tá? O mercado vai te mostrar. Simplesmente porque todo fundo recebe um teste. Então você não precisa comprar onde você acha que é o fundo. Você compra quando o preço sobe, vai-se embora, tá certo? Aí fica um monte de gente achando que perdeu a oportunidade. E aí você sabe que a oportunidade melhor ainda está por vir. Necessariamente, isso é regra, tá? O preço vai voltar e vai testar o fundo. E quando ele voltar a subir, deixando o fundo mais alto que o anterior, você pensa em compra. Isso é regra, tá certo? Todo fundo recebe um teste. André, tem um ativo X que subiu sem esse teste de fundo. Esse se chama exceção. Não se preocupe com as exceções. Ninguém no mundo vive de exceção. Todo mundo que vive bem no mundo vive da regra, tá certo? Quem vive de exceção geralmente morre cedo, tá certo? Pobre, louco e sozinho. Tá? Então se preocupe com a regra. Não vai tentar pegar faca caindo porque fez um dia bom. Tá? A gente tem que pensar que a gente opera movimento e não um único candle. Isso é importante. BBAS 3 eu acho que eu já falei. Deixa eu passar para a próxima. Gol 4. Essa aqui é venda nossa
se não me engano, a 10,44. Cadê? Gol 4, 10,44. Ela teve, nos últimos dias, não conseguiu fazer os novos fundos. Teve uma recuperação bem contida, né? Não foi uma recuperação, nossa, que recuperação, na sexta-feira, quando o mercado subiu bastante, mas ela subiu também. Vamos ver como é que vai ser o desempenho dela hoje. Eu acho que abaixo de novo de 9,50 cria uma outra possibilidade de venda com ela, ou da gente permanecer vendido, tá? FRAS 4, vamos lá. Bom, essa aqui tem pouquíssima liquidez, mas em tendência de alta. Tá corrigindo um pouco, mas é correção normal da tendência. Acho que tem tudo aí para depois disso começar a subir. Grandene também corrigiu um pouco, voltou a subir. Tinha uma possibilidade de entrada que eu não peguei aqui nesse ponto. Não me parece um gráfico bonito nesse momento para entrar, muito menos. Ela está no meio do caminho entre o fundo e o topo, não dá para gerenciar risco desse jeito, tá? Depois HBOR 3 tem uma grande queda, mas se segurou acima dos 11, era o que precisava. Esse ativo tem uma liquidez menor, voltou a subir, não tem também o que fazer nesse momento, está no meio do caminho entre as duas coisas. Depois disso, CROT 11, que foi, eu acho que a melhor operação do mês de novembro. A gente pegou essa subida toda dela, felizmente. Agora está voltando aqui, consolidando um pouco. Todos candles negros, né? A gente percebe que ela tenta subir e depois recua. No final do dia, o vendedor sempre ganhando a parada. Não tem muito o que fazer com ela também nesse momento, tá? Aí, por enquanto, nessa aqui é ficar de fora. Cirela, doida, né? Vem aqui, não rompe o topo e vem e rompe o fundo. Você fala, bom, tá bom, então tendência de baixa. E de repente vem para romper o topo numa subida maluca. Ninguém consegue pegar isso aqui, né? Então deixa para lá, tá? Os riscos são grandes. Braskem, muito parecida com o Ibovespa, né? Fazendo movimentos enormes, mas em tendência de baixa. Então ela vem, fura o fundo, sobe, deixa um topo mais baixo que o anterior e vai fazendo isso, tá? Chegou aqui num ponto de resistência, se está comprado, muito cuidado aqui com esse ponto. E para finalizar, Frio 3, em tendência de baixa, não é ponto de pensar em compra, porque realmente está em tendência de baixa. E também não dá para pensar em venda, porque a tendência já está no meio do caminho, tá ok? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Ambev 4 rompeu o topo, para quem está posicionado, parabéns, tá certo? O stop está longe ainda, eu acho que você pode trazer para o meio do caminho, tipo 84,00, abaixo dos 84 sai fora, tá muito bonita, tá? HRTP, putz, essa aqui tá difícil de gerenciar risco, né? É uma doideira, né? Esses dias eu olhei para ela, tava caindo 11%, aí no dia seguinte sobe tudo que caiu, né? Aí o cara tem que tomar uma caixinha de Lexotan antes de abrir o mercado para dar conta de ficar operando um troço desse aqui, né? Mas está de novo num ponto de resistência, pode ser que daqui venha a cair, tá? Lame 4, tá aí acima do ponto que a gente deu compra, que foi os 18,20. Vamos torcer para esticar. O stop está abaixo de 17,30. Petri 4 rompeu os 20,24, que é o ponto de venda dela. Caiu bastante. Se recuperou um pouco na sexta-feira. Repique de toda essa queda, né? JBSS3, venda nossa, né? Muito bonita a venda, por sinal. Chegou a ela a 5,83. Depois de quase estopar a gente nessa subida aqui, quando saiu lá o balanço trimestral dela. Vamos ver se ela chega aí aos 5,58, que é o primeiro alvo dela, tá? LREN consolidando, não tem muito o que fazer até ela romper essa consolidação. PDG já falamos, EZTC3 também corrigindo aqui nas médias. Quem sabe se configurar aqui mais alguns dias aqui nesses níveis, dá pra gente pensar numa entrada, tá? Esse parece ser um ponto bom de suporte, vamos ver se vai ser mesmo. Forja Taurus, eu acho que essa operação, a gente pegou ela aqui no rompimento de 2,80, né? Mas eu acho que isso aqui acabou, né? Essa aqui é uma operação muito difícil, igual IdeiasNet. Você tem um ponto e depois disso vai demorar vários meses pra gente pensar em entrada de novo. Então cai começa essas loucuras, cai que nem chumbo, sobe que nem foguete, né? E deixa a gente sempre com risco grande. Se está posicionado, ótimo, vai trazendo o stop aí para 5% abaixo do preço de fechamento. E se não está posicionado, eu acho que não dá para pensar nela agora. Agora é melhor pensar e ficar de fora dela, tá? Milho está batendo aqui perto do topo, né? 36,45. Se está comprado, esse é o ponto que tem que observar bastante, tá? E o último pedido aqui que eu não vi ainda foi Vale 5.
também numa situação muito difícil. A Vale, ela primeiro, né, veio aqui, rompeu, dá para pegar esse troço lá de cima, né? Mas eu peguei só daqui, rompeu resistência, parecia que ia subir, a gente comprou, colocou stop, ela desceu e furou o fundo, né? Aí você começa a fazer conta, você percebe que ela furou também uma linha de tendência aqui, né? E aí você começa a pensar em venda, daqui a pouco ela vai e sobe de stop. Então essa aqui eu prefiro ficar de fora, tá bem difícil aqui mexer com ela. Mas para quem está comprado, stop aí abaixo de 34,40 e torcer para ela ganhar bastante força, tá ok? Bom, vamos dar uma olhada no futuro. Deixa eu colocar num gráfico de 15 minutos. Eu acho que dois pontos que são importantes aí para o mercado hoje é exatamente esse topo aqui, por volta aqui de... Espera aí, não é essa linha que eu queria colocar, não. Deixa eu colocar aqui uma outra linha. Vamos lá. Esse topo por volta de 57.700 e esse fundo por volta de 57 mil. A gente está agora exatamente no meio, tá? No meio da região entre topo e fundo, né? E eu acho que o rompimento para cima ou para baixo aí é o que vai gerar boas operações e quem sabe algumas entradas nos papéis, tá? A partir de agora eu estou aqui no site da Rico, no trade ao vivo, então a gente vai estar durante o dia inteiro lá acompanhando o mercado e fazendo as nossas operações. Vamos ver o que sai hoje e convido todo mundo a participar. Para quem é cliente é só entrar no Home Broker e para quem não é cliente e desejar conhecer é só fazer um test drive. Você tem aí uma semana para ficar no Home Broker para conhecer as ferramentas, inclusive o trade ao vivo, onde a gente está lá operando durante todo o pregão. Um grande abraço para todo mundo e até amanhã às 9 da manhã aqui de volta. Tchau!